E nós criamos também um site, que é o mesmo nome, jogadaperfeita.com.br, e lá nós também disponibilizamos o conteúdo do livro, que se você ler diariamente, você vai conhecer a vida de 365 atletas. Claro que você vai gostar, não tem como não se apaixonar pelo livro, depois você vai querer comprar para dar de presente para alguém, porque é fenomenal. E colocamos diversas coisas dentro desse site. Nós colocamos artigos sobre cardiologia, sobre alongamento, inserimos uma área de curiosidades e até mesmo música. Você sabe que nós convidamos alguns cantores, o Paulo Baruch, Eduardo Silvana, Leonardo Gonçalves, Keila Martins, e produzimos um CD, que inclusive está lá para download gratuito, não é para ser vendido, é para divulgar o projeto. Esse CD nós estamos fazendo aí 300 mil cópias, estamos enviando aí para 35 países também, para divulgar a cultura brasileira, porque esse CD são hinos clássicos, mas cantados em ritmos brasileiros, bossa nova, samba, axé. O Jean viaja muito, ele sabe que quando às vezes você está na África do Sul, está em Singapura, está nos Estados Unidos, todo mundo quer que você cante um comum samba. No shopping também você está tocando um bossa nova. Não, eu acho que você canta, acho que todo brasileiro canta, joga futebol, canta samba, bossa nova, é isso aí. E dança samba, pelo amor de Deus. E o espanhol é toureiro, né? Todo mundo pensa que o espanhol é pequenininho. Todo mundo pensa que o espanhol é toureiro, né? Sim, tem bem poucos. E daí esse projeto tomou um corpo muito grande, esse ano está sendo benção total, Copa das Confederações, nós já distribuímos mais de 150 mil desses livretos. Só para o pessoal ter noção do que tem aqui de conteúdo, olha só que legal, o livretinho, Jogada Perfeita, rapidamente, ele sempre traz um tema e uma curiosidade da Copa. Por exemplo, o tema do dia 1º aqui seria Vencendo a Tentação, aí traz uma curiosidade da Copa. Por exemplo, por que a camisa da Holanda é alaranjada, mas a bandeira do país é vermelha, azul e branca? Eu não sei por quê. E a resposta também não está lá no final. Está no final, Você quer saber por que é alaranjada a camisa lá da Holanda? Então você vai adquirir esse livro. No site você tem todas as perguntas também. Tem aqui. Outro tema, gol contra, passe caro, comemoração prematura, valor verdadeiro, tudo isso usando uma linguagem futebolística, mas vai falar dos princípios da Bíblia. É isso aí. E o livro, né, o Linha de Chegada, que é fantástico o livro, até que o pastor Roger comentou, ele traz todos os temas, ele trata aí de vários jogadores brasileiros, das 366 mensagens, como 180, né, Jaime? São de futebol, mas os outros todas de outros esportes. É um livro de devocionais, né? Devocionais. A minha pergunta é, ele é importante só para os atletas ou quem não é atleta também vai ser atingido aí? O porquê, né, de fazer um livro de devocionais para atleta? O senhor falou que da questão da Bíblia, fala para gente. Em primeiro lugar, não só para atletas, mas também para jovens, porque na Bíblia tem quase 100 histórias relacionadas direto ou indiretamente com o mundo dos esportes. E a Bíblia foi escrita faz quase que 2000 anos. Então Deus já sabia que a gente ia gostar dos esportes. E se na Bíblia usa os esportes, fala da corrida da vida, fala de nosso alvo, que é o Senhor Jesus, a gente tem que usar o mundo dos esportes não só para atletas, senão para todo o mundo. 90% deste país, de Brasil, está envolvido no mundo do esporte, direto ou indiretamente. Sei que não dá para falar muito disso, mas minha mãe tem 80 anos e ela dá de presente o livro para todo mundo. Ela não gosta dos esportes, mas como trata de toda a vida espiritual, ela sempre está falando, não, você vai gostar, mesmo que não entenda as histórias, fala ela. Rami, eu queria te perguntar uma coisa. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso momento esportivo aqui, aproveitando. Você tem alguma história com algum jogador brasileiro, sem ser aquela do Baltazar, que foi um canal para te abençoar? Uma história que você foi um canal nas mãos de Deus para abençoar algum atleta brasileiro e que você pode dizer assim que realmente ele teve um encontro com Jesus? Um dia eu estava na casa, me ligou o Zé Maria. Nos anos 80 ele era o lateral da seleção do Brasil. E ele ligou para a minha casa, Jaime, você sim, eu quero conhecer você. Eu fiquei meio assombrado, porque não é normal que um cara da seleção do Brasil ligue para você. E ele me falou, eu quero contar a minha história, eu quero que você venha na Itália, ele estava jogando no Perugia naquele momento, que venha na Itália com toda a família. A gente quer fazer o livro de linha de chegada em italiano e dar de presente para todo mundo lá na Itália, todos os jogadores. Eu falei, qual é o motivo, qual é a razão? E ele me falou, eu tomei a decisão de seguir o Senhor no ano passado. Só 2 semanas depois, eu tive que vir para a Itália. E um cara muito amigo meu, que me levou na igreja, ele me deu de presente o livro. E falou, você tem que ler este livro todos os dias. E o Zé Maria falou, eu cheguei na Itália, e na cidade que estava, era muito pequena, não tinha igreja, não tinha nada.
E o único jeito de eu crescer com o Senhor e a minha família foi ler todos os dias o livro e os capítulos da Bíblia, porque você lendo o livro pode ler a Bíblia inteira Todo num dia tem ano. um capítulo da Bíblia, né? Pode ler a Bíblia inteira num ano. Então, ele foi o que promoveu colocar o livro em italiano, ele deu de presente para todo mundo. Depois o Kaká foi jogar lá na Itália, o Chamot, um monte de jogadores mais, e aí chegou um monte de gente por toda a Itália, e só por uma pessoa, pelo Zé Maria. Louvado seja Deus. Eu ia até perguntar, né, caminhando com os atletas, qual é a maior necessidade que o senhor percebeu com esse público de pessoas? É um mundo muito complicado, muito especial, porque todo mundo está ao redor do atleta, mas não para fazer bem a ele. Todo mundo quer tirar algo, entrada, camisa, dinheiro, todo mundo. E às vezes, desgraciadamente, mesmo também pessoas crentes, não? Porque o atleta... Ele fica muito só, claro, são pessoas e muito ele solitárias. E a sua família. Você tem que cuidar muito da sua família. E mesmo se o pessoal que está olhando não conhece o atleta, tem que orar muito por ele. Porque é um cara muito jovem que tem um monte de responsabilidade, qualquer defeito, qualquer coisa que ele fala, todo mundo vai saber. E tem que orar muito por ele, tem que estar apoiando a ele, tem que estar muitas vezes desculpando os seus erros. Porque imagina um cara de 20 e poucos anos e todo mundo está vendo o que você está fazendo. Então, às vezes as pessoas têm idealizado os atletas. E o que a gente precisa é orar muito por eles, servir a eles e Porque nada eles são mais. referenciais, né? E eu fiquei pensando, quais as maiores dificuldades que o senhor enfrenta por trabalhar com esse público? Normalmente é muito difícil entrar, porque o atleta, como ele vê que todo mundo está querendo algo dele, às vezes fica meio desconfiado. E é normal, mas quando ele vê que tem um cara que só está para ajudar, então ele abre a porta. E quando ele vê que você só quer orar, essa pessoa fica tranquila, descansando em Deus. O mais importante sempre, não só para atletas, senão para todas as pessoas, é que as pessoas fiquem mais namorados do Senhor Jesus. Então, se você está ajudando um atleta, que ele possa estar mais enamorado do Senhor Jesus. Se você está ajudando a qualquer pessoa da rua, que ele veja menos o que é você e esteja mais perto do Senhor Jesus. Para mim, isso é o mais importante sempre. E essa é a proposta do culto, exatamente, né? De mostrar que nós podemos ser canal de bênção na vida dos atletas, mesmo não sendo um atleta, né, Roger? Com certeza. O pastor Jaime falou muito bem, às vezes a pessoa só vê a imagem do atleta, não preocupa, quer sugar, é quer pessoa, tirar. Né? E é a nossa, eu vejo o esporte assim, né, Jean? A gente fala em atletas de Cristo, aonde um pastor não chega, um atleta chega. Então, a igreja precisa acordar, precisa investir nos atletas, porque eles são proclamadores do Evangelho. Vamos citar aqui a Copa Libertadores da América, jogadores do Atlético, após a conquista, todos eles, igual o Jaime falou, eles têm os defeitos, mas são pessoas que querem Deus, estão buscando, e ao final eles proclamaram o nome de Deus, externar. Então, assim, é uma grande ferramenta, e a igreja, os pastores que lidam, proteger o atleta, que é o reino de Deus que vai sair ganhando, né? Tem um monte de atletas que eles chegaram e estão chegando não só com livros, falando de Deus, a pessoas, mesmo países onde você não pode falar do Evangelho, onde um pastor não pode entrar. Países fechados, né? Claro, mas um atleta, um jogador, todo mundo conhece a ele, todo mundo quer escutar o que ele está falando. Eu queria até perguntar para você, Deus, como que tem sido para a RBC produzir essa trajetória editorial para os atletas? Então, tem sido muito gratificante, porque, na verdade, esses atletas estiveram uma vida, né? E as pessoas que, às vezes, não estão diretamente relacionadas ao futebol ou a qualquer outro esporte, voleibol, basquete, mas começam a ler a experiência que eles viveram, eles se identificam na vida prática. Isso é muito bacana. E o Jaime, ele tem uma maneira de escrever totalmente focada para a pessoa normal. É a linguagem Ele dele. fala de uma situação do esporte, mas ele traz aplicação. E nós percebemos que as crianças de 8 anos nas escolas gostam, às vezes nem viu o Baltazar jogar, ou o Zé Maria, ou o Edu, o alemão, mas ele consegue entender o que é aquela jogada no esporte e entende a aplicação para a vida dele. Eu costumo dizer que é a aplicação para o jogo da vida. Para o jogo o jogo da vida. Não sei se irá só 2 minutos Claro. para uma história, Claro. porque a gente conheceu o Ronaldinho Gaúcho lá na Espanha. Sim. E era no momento em que ele era o melhor jogador do mundo, e mesmo o Abramovich, o diretor do Chelsea, ele estava falando que ele
estava disposto a dar mais de 300 milhões de reais pelo Ronaldinho. Então a gente, quando estava lá em Barcelona falando com os jogadores, eu falei para eles, o Abramovich quer muito o Ronaldinho, sim. Se eu pudesse falar com o Abramovich em algum lugar, perguntaria a ele, você quer muito ter o Ronaldinho no seu time? Sim, estaria disposto a dar 300 milhões de reais por ele? Ele diria sim. Eu perguntaria, você estaria disposto a dar a vida do seu filho por ele? Ele falaria, não, você está louco. Eu amo muito o Ronaldinho, mas não para dar a vida do meu filho. Então eu falaria com ele, tem um que se deu a vida do seu filho por nós, por cada um de nós, que é Deus mesmo. Então imagine como Deus ama a gente. Então você tira um exemplo da vida esportiva para compreender que o amor de Deus é muito mais além de 300 milhões de reais ou 3 mil milhões de reais. Quer dizer, ia ser uma excelente oportunidade para ele poder ouvir do amor de Deus, claro, usando uma coisa que ele estava inserido nela, que era a negociação de um qualquer jogador. jovem, qualquer criança, qualquer pessoa dá para entender isso, como Deus ama a gente para dar a vida do seu filho. Bem, se você hoje quer ouvir o pastor Jaime falando sobre a sua experiência como capelão, como escritor também para atletas, não é? Você não pode perder essa oportunidade de ir até a Igreja Batista da Lagoinha, entrada franca, obviamente, é um culto de adoração a Deus e com uma palavra abençoada. Pastor Roger, por favor, as honras da casa, convide o pessoal. Então, você aí, telespectador, 19h30, no culto Enchendo a Bola, vem estar conosco, vai ser uma grande bênção recebê-lo.